A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite, amém? Certa vez o salmista disse: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, amém? E talvez você, ao escutar esse versículo, você pergunte para si, né, pastor, mas já são quase 8 horas da noite. E o dia só faltam 4 horas para terminar. E qual é o sentido desse versículo todo? Porque o dia ainda não acabou, porque você talvez possa não ter se regozijado e se alegrado naquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida hoje. E mais ainda, porque ainda que esse versículo não esteja repetido 365 vezes ou mais, como não temas, né? Algo que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, com uma mensagem consolidada para não temermos mal algum. Quando lemos esse versículo, este dia, né? Este é o dia, é como se estivéssemos entendendo que essa mensagem é para ser reproduzida todos os 365 dias do ano, amém? Então ela vale sim no dia de hoje, porque se você se regozijou e alegrou, parabéns. Se você não o fez, ainda faça. Mas se não fez, faça, e amanhã, com o conhecimento do que está sendo revelado, não deixe de se regozijar e de se alegrar naquilo que Deus Ele tem feito na sua vida, amém? Afinal de contas, a palavra de Deus nos afirma que os seus pensamentos e os seus caminhos, eles são muito mais altos do que os nossos. E a sua palavra, ela é verdadeira e é provada em nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Quero ler apenas um versículo, apenas um versículo que vocês estão cansados de ouvir, mas que representa uma grande verdade para nós. João 8, versículo número 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa noite, pelo privilégio de estarmos na sua casa, casa de oração, casa que se propaga o Evangelho de Cristo, casa onde nos achegamos a Ti e o Senhor se achega a nós. E nessa noite, Pai, mais uma vez queremos que o Senhor fale aos nossos corações, porque precisamos do Senhor. As lutas são grandes, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós sabemos, Pai, o poder que há na Tua palavra para entrar, Deus, em nossos corações e nas nossas mentes e mudar como estamos vivendo, o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Nessa noite Tu tens liberdade, Pai, para trabalhar em nossas vidas. E que a Tua palavra, Pai, não volte vazia para a sala do trono da Tua graça, Pai. Nós jogamos por terra todo espírito, Senhor, de confusão, de contenda, tudo aquilo, Deus, que venha atrapalhar a condução deste momento, nós jogamos por terra. Em nome de Jesus, não aceitando que nada nem ninguém venha interferir naquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, em nossas vidas nesta noite. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Não faz muito tempo
que eu estive diante de 3 pessoas em 3 diferentes cenários de vida. Uma com depressão, uma outra com falta de perdão no coração e uma outra com tentativa de suicídio. E aí eu pergunto para vocês, né, nessa noite, o que fazer diante desses casos, né? Recomendar que procure um psicólogo, um psiquiatra? Sugerir a indicação de um medicamento forte? Dizer, olha, o que fizeram contigo realmente é grave, é imperdoável. Mas vira a página, não se dirija mais a essa pessoa e você ficará bem melhor. E eu pergunto mais uma vez ou outra vez, né? O que fazer diante desses casos? Será que essas respostas ou essas condutas, né, elas podem trazer cura, libertação, renovo, alegria, paz, de maneira imediata, plena e duradoura? Que tipo de verdade nós devemos plantar nessas vidas, em nossas vidas? E falando em verdade, nós vivemos num mundo onde se apregoa, né, que todos os caminhos, crenças e práticas religiosas levam a Deus. Um mundo que apregoa, uma vez salvo, podemos viver de maneira que quisermos, porque Deus, ele é misericordioso, e por ser misericordioso, ele perdoa os nossos pecados e não perderemos a salvação. Um mundo que apregoa, que sabe que Deus é amor, né, e portanto é lícita toda forma de amor. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele pode ser interpretado, né, de uma maneira distorcida, né? Algo do tipo, se Cristo dá forças, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive pecar. Um mundo que apregou a negação de que o inferno seja real e eterno, onde fazer o meu melhor se tornou sinal de esforço e pleito de aprovação de Deus. Ainda que nós estejamos falando de restos e não de primícias, que é o que Deus busca em nossas vidas. Ainda falando em verdade, nós vivemos num mundo onde se apregou a normalização do pecado, né, de temas progressistas que violam a ética e a moral bíblicas, como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. O mundo que vem apregoando a tolerância ao pecado, a desvalorização da família, a negligência, o culto à negligência à santidade, e infelizmente com vários seguidores dentro das igrejas. E isso faz parte do novo conceito, se assim podemos dizer, de verdade. Se nós passarmos para a filosofia, né, o conceito de verdade ele pode ser relativizado, ou seja, a percepção de determinado fenômeno ela está condicionada à realidade do interlocutor. E nesse sentido, a verdade, no relativismo, é aquilo que eu percebo como verdade, independentemente da opinião alheia ou das conclusões obtidas por outras pessoas. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, mas isso pouco importa, ou isso não importa. E assim como eu não pretendo impor meu conceito de verdade a ninguém, também não aceito que ninguém me apresente ou imponha outra interpretação da verdade. E é uma espécie de cada um na sua filosófica, né? E se isso não fosse suficiente, eu acho que certa vez eu já disse isso aqui na igreja, mas não sei se você está lembrado, mas tem a ver com a palavra. Já existe o termo pós-verdade.
Até eu fui pego de surpresa, né? Nós não somos donos de todo o conhecimento, né? E pós-verdade é definido como a ideia de que um fato concreto ele tem menos significância ou influência do que apelos à emoção e a crenças pessoais. De acordo com o dicionário Oxford, o prefixo pós, ele não se refere apenas ao tempo seguinte a alguma coisa ou algum evento como pós-guerra, por exemplo, mas sim a pertencer a um momento em que o conceito específico ele se tornou irrelevante ou simplesmente ele não é mais importante, mostrando que nesta visão a verdade ela perdeu o seu valor. Não seguiam mais pelos fatos, mas pelo que escolhem ou querem acreditar que é a verdade. E o que dizer da máxima, né? Basta repetir uma mentira de forma convincente e ela se tornará uma realidade. Conhecida pelos psicólogos como ilusão da verdade. Enfim, quantas verdades se tornaram mentiras e mentiras vêm se tornando verdades ao longo do tempo. E isso reforça para nós, cristãos, que de maneira alguma nós podemos atribuir o mesmo peso às verdades humanas, que são o quê? São relativas, elas são verdades parciais, elas são verdades manipuláveis, elas são verdades incompletas, são verdades imprecisas. Não podemos colocar na mesma balança as verdades humanas e a verdade eterna de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não dá para comparar a voz do homem, a vontade do homem, as verdades humanas com a voz de Deus, a vontade de Deus, as verdades de Deus, a verdade eterna de Deus, pois somente o que procede de Deus é perfeito. E isso, igreja, não pode ser menosprezado. Isso não pode ser banalizado. Nós não podemos ser indiferentes em nossos posicionamentos, nas nossas decisões, porque perfeito é aquilo que não tem defeito, é aquilo que é ideal, que é impecável, aquilo que é excelente, aquilo que está acabado, sem falhas, aquilo que é completo, absoluto, total. Isso é perfeito. A verdade é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. A verdade é a palavra de Deus. Assim o Evangelho de João no capítulo 17, verso 17 diz isso para nós. Jesus é a verdade é a palavra. Por sinal, eu faço um pequeno parênteses para dizer que nessa semana eu li um artigo que continha a seguinte consideração que eu endosso, e se endosso eu assino embaixo, né? Dizendo assim: igrejas ou pastores que não levam a sério a exortação, o estímulo e o encorajamento pela palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo, não são o melhor que devemos procurar para a nossa vida. Vocês entenderam? Eu endosso, eu assino embaixo. E é lamentável quando alguém, ao ser de alguma forma confrontado, exortado e encorajado a mudar, afasta-se ou decide sair e mudar de igreja simplesmente porque não gostou e não quer ser contrariado. Eu diria que todos nós, eu e você, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de amigos, nós precisamos de igreja que ajam nos moldes do que Paulo escreveu
aos Gálatas, lá no capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, então nem todos sois espirituais, mas vós que sois aqueles que são espirituais, corrige-o, exorta-o, repreenda-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Verso 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E que lei é essa? O amor, que se traduz em ajuda e socorro ao próximo, ao irmão. E o verso 3 finaliza dizendo: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo absolutamente nada, a si mesmo se engana. Ou seja, estão apenas enganando a si mesmo. Irmãos, nós sabemos que a verdade dói. A verdade dói. Ou pode doer. E pode nos colocar em situações difíceis e até mesmo nos fazer perder privilégios, perder amigos, ou talvez não chamemos de amigos, mas colegas. Mas se a verdade não doer, produzindo em nós arrependimento, fé, esperança e transformação, de que terá valido o nosso testemunho cristão, mesmo mantendo amigos e privilégios? E Paulo, ele tem uma boa palavra sobre isso. Agora, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz, lá no capítulo 7, a partir do verso 8, o seguinte: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, ou seja, ainda que vocês tenham ficado muito tristes com a profundidade do que foi dito, revelado, exortado, repreendido por meio da carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. E aí, entre parênteses, está escrito: vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Verso número 9. Agora, Paulo continua dizendo: me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. E no verso número 10, ele conclui dizendo: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, essa produz morte. E esse é o tipo de crente, de irmão, de amigo, pastor, igreja, que nós precisamos ser. As pessoas e o mundo ao nosso redor, elas estão precisando de gente que não seja politicamente correto. Não é isso que o mundo precisa. A igreja, ministérios, famílias precisam, mas que seja cheia da graça e da verdade, viva para dizer a verdade de Deus, no poder do Espírito de Deus, fundamentada na palavra de Deus, mesmo que gere tristeza. Afinal de contas, como disse Paulo, e eu vou repetir, a tristeza que é da vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento e ela resulta em salvação. Fecha parênteses. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E disse Deus, lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E ele não estabeleceu uma condicionante, algo do tipo, não, esse versículo ele está válido até o ano de 2025. Ou então uma condicionante de que vale apenas para aqueles que têm menos de um ano de convertido.
ou então mais de 30 anos de idade, essa afirmativa, essa assertiva divina, ela continua sendo verdadeira. E uma das razões para isso é que existem filhos e filhas que não sabem, não internalizaram, não entronizaram, são indiferentes ao que está escrito em duas importantes passagens da Bíblia, que você já conhece. Hebreus 4, 12 e 13 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E vai encerrar dizendo algo importante: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Quantos não sabem, não entronizam, não internalizam, são indiferentes ao que está escrito em Hebreus, ao que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que vai falar algo parecido, complementando, e ainda tão profundo quanto. Toda escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a verdade, que é Cristo, que é a palavra, ela liberta o pecador do pecado. Eu quero que você veja, o poder e a clareza da palavra de Deus. Eu compartilhei 2 versículos com vocês para poder simplesmente resumir o que é esse tesouro espiritual. Nada melhor do que se apropriar da própria palavra para falar de si da palavra. Não haveria maior poder de síntese e de informação do que extrair diretamente da palavra esse conceito, esse entendimento. Mas quantas coisas a palavra de Deus, ela se revela para nós. Por exemplo, diante de uma falta de perdão, que é algo que não é difícil de bater a porta dos corações humanos, não é difícil. Essa é uma luta ferrenha, e a palavra de Deus está lá, pronta para ser aberta, lida e revelada em Mateus capítulo 5, verso 23, 24. Algo muito importante, quando vai dizer: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Talvez você já tenha escutado isso, mas talvez você ainda não tenha compreendido a mensagem que está por trás disso. E a mensagem é clara, é assim que eu entendo, que o perdão, ele precede, melhor dizendo, toda oferta a Deus. O perdão, ele precede toda adoração a Deus. E não pode passar despercebido um versículo desse, porque numa outra leitura, é como se toda oferta e adoração que fizéssemos a Deus sem perdão fosse sem sentido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E há uma palavra para nos libertar de toda falta de perdão. Há uma palavra para nos libertar de toda ansiedade. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. E o interessante, igreja, é que o que eu estou falando não é aquela palavra que está no rodapé
né? Que professor, aquele professor maldoso, né, de colégio, faculdade, para o aluno não tirar 10, né? Ele busca lá no rodapé uma informação e bota para o aluno errar. Não. Vocês já conhecem todos esses versículos. Sobre a ansiedade, a palavra de Deus vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que eu vejo nesse versículo, de maneira clara, há uma direção dada por Deus. E mais do que a direção dada por Deus, há a provisão do próprio Deus para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quão bom é conhecer a palavra e se libertar de toda ansiedade, libertar da falta de perdão, se libertar do medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Josué 1,9 diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. E eu vejo Deus trazendo despertamento e uma aliança eterna com o seu povo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos outros versículos existem que nos livram de potenciais posicionamentos que podem gerar transgressão à lei, ou ainda que demonstram falta de fé, como diante, por exemplo, de uma porta fechada? E aí a palavra de Deus se abre e o próprio Deus, Ele em pessoa, no livro de Isaías capítulo 45, a partir do verso 1, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diante de tempos difíceis, nós vamos encontrar também Deus falando conosco, ao dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E aí ele diz mais ainda: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. O salmista vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o que dirá diante de uma outra prova que bate a nossa porta várias vezes ao longo da nossa caminhada espiritual, que é a enfermidade? E aí eu abro a palavra de Deus, e aí é o próprio Jesus que diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também é importante que se saiba que somente se permanecermos na verdade, que é a palavra, nós seremos verdadeiramente discípulos de Cristo. E aí o próprio Cristo diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mostra para nós, eu não sei se está claro para você, que mesmo diante do poder de transformação da palavra de Deus, nem sempre ela é frutificada.
E a parábola do semeador, ela vai trazer uma explicação para esse fenômeno, né? Nela, Cristo nos apresenta 4 tipos de solo. O solo duro, aquele que a semente é lançada à beira do caminho. O solo rochoso, espinhoso e frutífero, que representa a boa terra. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 3 e 4 diz: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. No verso 19 está escrito: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E esse solo tipifica as pessoas que ainda não experimentaram uma verdadeira conversão. Lembre-se de Pedro, que depois de acompanhar Jesus em todo o seu ministério, ele escutou de Jesus: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse tipo de solo tipifica também crentes que já ouviram muitas e muitas vezes a palavra de Deus e acham que nada mais pode ser absorvido daquele texto. Circulam Deus e não se aproximam de Deus, estão com o coração endurecido e não reconhecem mais a voz do Senhor nas Escrituras. Ouvem a palavra e não a compreendem, porque não há interesse, não há disposição interior para aceitá-la, e por não entender a mensagem do Evangelho, endurecem os seus corações e não podem se converter e consequentemente serem sarados. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Ainda nesse mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versos 5 e 6 é dito: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E esse solo representa aqueles que ouvem com alegria a palavra, reconhecem o poder da palavra, mas é algo que dura por pouco tempo. Se alegram no culto e logo depois voltam ao estado de tristeza e frieza com que chegaram na igreja. Geralmente fazem milhares de planos no começo do ano, mas ao terminar o ano, pouco foi feito. Começam um projeto, mas diante das dificuldades jogam tudo para o alto. Se esquecem da palavra de Deus, se esquecem das promessas de Deus e caem diante de seus problemas quando as adversidades elas aparecem. A parábola do semeador também descreve outro tipo de solo. Um solo onde juntamente com a semente crescem plantas espinhosas, que no mundo espiritual representam ou representariam os cuidados da vida. Representam aqueles que receberam a palavra, receberam o chamado, receberam a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. Conhecem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas mundanas, dos prazeres oferecidos, das facilidades, dos atalhos, acabam sucumbindo. São homens e mulheres que são sufocados pelo pecado, não conseguem rejeitar e renunciar à prática da vida pecaminosa do mundo. E por fim, a palavra de Deus diz assim: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Não é apenas frutificar. Os que retêm a palavra
frutificam com perseverança. E isso é uma realidade dentro das igrejas. 4 diferentes tipos de solo que apresentam diferentes resultados diante de uma mesma semente plantada. 4 diferentes tipos de solo que representam 3 diferentes tipos de coração. O coração duro, o coração indiferente, aonde Deus não é prioridade, e o coração quebrantado, duro, indiferente e quebrantado. Eu pergunto para a igreja nessa noite: que tipo de solo você está cultivando? Você está cultivando a palavra profética de crescimento da igreja e de maturidade da igreja? Que tipo de solo você está cultivando a palavra, as palavras que têm sido ministradas neste altar? Que tipo de coração Deus, Ele está vendo em você? Um coração duro, indiferente, aonde Ele não é prioridade, ou quebrantado, para se submeter à boa, perfeita e agradável vontade dEle? Igreja, não se engane. Todo aquele que é ouvinte da palavra e não é praticante está vivendo uma vida de enganação. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22. Eu acho que eu falei no domingo, mas nunca é demais falar o que edifica. Diz a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Esse será abençoado em tudo que fizer. Esse será feliz em tudo o que apresentar consonante à vontade de Deus diante do altar do Senhor. Igreja, não se engane. Você não pode colher o novo plantando o velho. Você não pode colher prosperidade plantando imaturidade. Você não pode colher experiências com Deus plantando indiferença. Você não pode colher experiência com Deus plantando indiferença. Você não pode colher vitória plantando incredulidade. Não se engane. Nem sempre as dificuldades para fazer a obra de Deus, elas vêm de fora. Geralmente nós esperamos que as perseguições, que os obstáculos venham somente de fontes externas. Mas não são poucos os casos que inesperadamente obstáculos nascem, surgem dentro da própria igreja, dos próprios servos de Deus. E aí eu faço a igreja lembrar, para não achar que é um exemplo, algo que não é realidade, mas o próprio exemplo de Jonas, que nutriu em sua vida insubmissão, ira, falta de misericórdia, cegueira espiritual, comparação, julgamento que não cabia a ele, insatisfação, desmotivação, descontentamento. Isso bateu, não somente a porta do coração dele, mas entrou e gerou um problema dentro de alguém que deveria estar fazendo coisas lícitas, retas, aprovadas diante dos olhos de Deus e da sua igreja. Não se engane.
Aonde há descontentamento à voz de Deus, ao querer de Deus, há orgulho, rebeldia e descrença. Não se engane, toda vez que não estiver batendo um coração quebrantado, só existirão dois tipos de coração: ou um coração duro, ou um coração indiferente. E aí eu lembro à igreja aquilo que está no Salmo 34, verso 18, que é fundamental para as nossas decisões. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Numa outra leitura, longe está e estará o Senhor daqueles que têm um coração duro e indiferente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E eu encerro essa palavra exatamente reforçando aquilo que Jesus disse para nós nessa noite em alto e bom som: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E mais do que isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Feche os seus olhos.